Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Estamos mais uma noite aqui no podcast Direito e Saúde, né? Hoje, como vocês já devem saber, temos um convidado muito especial, que é o Tenente Coronel Salé, piloto policial, e vai bater um papo aqui com a gente, falando um pouco mais sobre a carreira dele, sobre a profissão, sobre, enfim, tudo que vocês quiserem saber e quiserem perguntar aqui no chat do YouTube. Eu aproveito para... Sempre, Felipe, eu aproveito essa oportunidade para explicar qual é o objetivo do podcast Direito e Saúde, né? Foi uma ideia minha, Salé, de alguns anos, e recentemente eu implementei, que o objetivo, pessoal, é gerar educação em direitos, ou seja, esclarecer a população sobre como conseguir os seus direitos, sobre como exercer a sua cidadania e, a partir daí, Salé, conseguir exigir dos poderes constituídos os seus direitos, né? Essa, inclusive, é uma das missões minha enquanto defensor público. Portanto, pessoal, sem mais delongas, vamos iniciar o nosso podcast Direito e Saúde, passando a palavra para o nosso convidado, o Tenente Coronel Salé. Boa noite, Salé. Tudo bom? Boa noite, doutor. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui hoje. O nosso intuito, como o senhor disse, é gerar educação, né? E aproveito para dizer que, assim como o senhor, né, dentro do seu ministério, tem essa função de defender os direitos, nós policiais também, diariamente, fazemos esse mistério também de defender os direitos fundamentais da população, né? Desde a vida, a segurança. Então, para nós é sempre uma satisfação estar nesse ambiente, de que a gente pode dizer que se orgulha depois de estar participando, né? De trazer o bem realmente e trazer esclarecimento para a população do que a gente faz, do que a gente atua, de como a gente procura melhorar a nossa sociedade, né? Sim, sim. E eu acho importante, Salé, isso que você acabou de falar, porque a gente vai abordar isso ao longo da nossa conversa, tá? Via de regra, as forças policiais, elas têm um estigma, uma pecha muito ruim. E, de fato, né, as forças policiais, quando elas são bem empregadas, e eu quero crer que aqui em Rondônia, pela quantidade de policiais civis, militares, penais que eu conheço, ela é bem utilizada, ela é um braço, ela é um exercício, sim, de cidadania e de direitos humanos. Sem a força da lei, que é garantida pelas polícias, a gente vive na barbárie. Pelo menos essa é a minha opinião, Salé. Não sei se é a sua. Eu sempre utilizo, né? Ricardo Balestrelli, ele sempre dizia, em outras palavras, que a polícia ela pode jogar o jogo de ser a maior protagonista dos direitos humanos ou a maior violadora dos direitos humanos, porque as ferramentas para as duas coisas nós temos, né? E eu sempre digo que as forças policiais, elas são as garantidoras dos direitos mais básicos, né? Vou dar um exemplo aqui. O voto, o sufrágio universal, ele é um direito universal, um direito humano, né? Garantido na nossa Constituição. Mas, claro que com outros órgãos, mas, por exemplo, se você não tiver a polícia militar, a polícia civil, esse direito ele não é exercido. Num país como o Brasil, por exemplo, em outros países ainda em desenvolvimento, a gente sabe que nem sempre esse direito ele vai ser garantido se você não tiver a segurança pública totalmente envolvida, né? Toda eleição a gente vê lá 2 policiais à frente de cada escola, a gente vê o reforço policial da própria Polícia Civil, né, na investigação. Então, as polícias, com certeza, elas fazem parte dessas garantias dos direitos humanos. As forças policiais elas têm suma importância dentro desse contexto, né, para poder fazer com que a sociedade evolua, né? Com certeza, Salé, com certeza. Mas vamos começar do começo? Vamos. Eu queria que você aproveitasse esse momento inicial, Salé, para você contar um pouquinho do Rachid Salé. Do Rachid Salé. Contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho da sua trajetória, né? Como é que você
de onde você é, onde você foi criado, como é que, se você é de Rondônia, se você não é, como é que surgiu na sua mente a ideia de ser policial, depois de ser policial, como é que surgiu a ideia de ser piloto, como é que faz essa transição? Eu tô perguntando assim de maneira até meio quinta série, sabe? Porque muitas vezes a gente pode ter jovens, pode ter adolescentes nos assistindo, por mais que não estejam nos assistindo ao vivo, esse vídeo fica gravado. Sim. Então, esse vídeo ele vai se perpetuar na plataforma. Então, muitas vezes o que você está falando aqui hoje pode influenciar dezenas, centenas, e eu acho que se influenciar um jovem positivamente, eu acho que já valeu a pena. Será que você pode contar pra gente um pouquinho da sua história? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Bom, eu sou paraense. Você tá com água aí? Tem sim. Eu sou paraense de nascimento, nasci em Belém, do Pará, capital, né, do Pará, em 1985, filho de mãe professora e pai engenheiro. Você nasceu no ano do meu irmão. Meu irmão nasceu em novembro. Novembro. Sou de fevereiro, de 85. Completamos esse ano aí 40 anos, perdão. Já quero me envelhecer. Não tá aparecendo. Nada, tá inteiro. Tá um jovem ainda. Não tenho parentes próximos que sejam militares. Não fui algo assim presente na minha trajetória. Nenhum teve carreira militar nem policial? Não, próximo não. Só bem distantes, né? Ou então em uma época que eu sequer existia. Por exemplo, meu avô foi oficial do Exército também, né, muito tempo atrás, mas acabou indo para o direito, né? Depois virou advogado lá em Belém. Sim. Então, assim, próximo realmente não tive. Mas desde jovem era algo que me atraía, né? Então, desde a juventude. E aí a gente foi estudando, né? Sempre com o suporte dos meus pais, né? A educação sempre foi colocada como prioridade lá pelos meus pais. E ainda mais com uma mãe professora, né? E quando eu cheguei próximo ali da 7ª série, 8ª série, algumas oportunidades apareceram de estudar para a carreira militar, né? E aí eu me interessei e fui. E comecei a estudar. Eu estudava numa escola pública que abarcava os filhos dos professores da Universidade Federal do Pará. E acabei fazendo algumas provas em algumas escolas particulares e fui ganhando bolsa, fui, né, aproveitando ali algumas oportunidades e comecei a me dedicar para as escolas militares. No início, na 8ª série ainda, a gente começou a prestar alguns concursos, mas não foram frutíferos. No segundo, a partir do ensino médio, né, acredito que ainda seja assim. No meu primeiro ano ainda existia aquela divisão de CE, CH, CB, né, que atualmente não existe mais. Mas aí eu fui para a CE, né, para as ciências exatas, e comecei a me dedicar também para outras universidades públicas, né, estudar também, fora além das militares. E aí, com o tempo, a gente obteve algumas aprovações em algumas universidades e também acabei entrando aí no Exército, né? Como oficial temporário no ano de 2000. Entrou como aspirante oficial. Isso, exatamente. Como aluno, né? Fiz o curso de formação e depois promovido a aspirante. E acabei conseguindo, né, permanecer em Belém após isso. E fui ficando e me encantando cada vez mais pela profissão militar. Quando foi em 2005, ou 2006, mais exatamente, abri o concurso para a Polícia Militar aqui do estado de Rondônia e do Amapá, né? E eu fiz as duas provas. Primeiro já saiu o resultado, eu logrei êxito aqui em Rondônia. E aí, paralelamente a isso, eu já estava no 3º ano de engenharia, lá em Belém, engenharia de telecomunicações, e na época foi logo o crescimento dos celulares, né? Quando deu aquele boom dos celulares, sim, surgiu o chip celular, então foi uma área que me interessou na época, né? Mas aí acabei abandonando a engenharia, cansei, não sei explicar o porquê, mas aquele encanto com a engenharia passou. E eu fui para o direito também. E aí acabei também gostando do direito
Vim para Rondônia, ainda não havia terminado, né, o curso de Direito, vim terminar o curso de Direito já aqui em Rondônia. E aí seguimos estudando, né? Já fizemos a nossa pós-graduação, primeiramente em Segurança Pública e Direitos Humanos, depois em Planejamento Estratégico, e agora a gente está fazendo um mestrado também em Direitos Humanos. No início da carreira fui para Colorado do Oeste, uma cidadezinha, escolhi Colorado do Oeste, né? Chegando em Colorado do Oeste, logo depois já fui para Vilhena, puxado para Vilhena, estava precisando de oficial lá em Vilhena. Fiquei em Vilhena 4 anos, acabei indo para a Força Nacional, Segurança Pública, trabalhei lá na época nas comunidades, na tomada das comunidades lá no Rio de Janeiro também. É um serviço pesado, hein? Pesado. Eu falo isso até porque, para quem não sabe, eu sou nascido e criado em Niterói, no Rio de Janeiro, e entre os anos 2000 e 2005, 2006, eu fui policial civil no Rio de Janeiro. Então, Salé, eu... Compartilha dessa experiência. De fato, é uma experiência única, diria eu. Única. Mas na época você já era piloto policial ou não? Ainda não. Eu acho que seria interessante você até explicar direitinho para quem está nos assistindo como é que, porque eu tenho certeza que isso é algo que apaixona não só jovens, mas muitas pessoas, né? E as pessoas devem ter interesse. Vem cá, como faz para ser? Vamos já chegar lá. Aí depois da Força eu retornei para Rondônia, né? E voltei para Vilhena, depois fui transferido para cá, para a capital Porto Velho, lá na diretoria de ensino da Polícia Militar. Fui diretor adjunto de ensino da Polícia Militar, e aí surgiu então o processo seletivo dentro da Polícia Militar para piloto policial, né? Eu já havia tentado o processo seletivo em 2012, quando ainda estava lá em Vilhena. Era uma vaga, eu fiquei em segundo. Aí nesse eram 2 vagas e a gente logrou êxito em participar. O que é esse processo seletivo? Dentre os oficiais combatentes da Polícia Militar, é aberto processo seletivo, quem tiver interesse se inscreve e vai fazer a prova. Somente oficiais ou oficiais e praças? Não, só para piloto policial na PM, somente oficiais. Só oficiais. Só oficiais. E aí essa prova ela consta as matérias que você vai enfrentar também na ANAC, né, que a gente chama de banca da ANAC. Seria a prova teórica da ANAC, que é conhecimentos técnicos de aeronave, meteorologia, navegação aérea, teoria de voo, enfim, aquelas matérias que a gente vai enfrentar lá na banca da ANAC, elas fazem parte da prova do processo seletivo. Sim. Depois você faz o teste de aptidão física e entrevista, são várias etapas, psicotécnico, exame de saúde, enfim, são várias etapas que você faz para poder chegar, né? E aí depois você tem que ir fazer o curso, que não tem em Rondônia, né? Tem que ir para fora. No meu caso, eu fiz na Polícia Militar do Distrito Federal, né, uma escola maravilhosa. Que é o curso prático, né? O curso prático. Quando você vai, de fato, pilotar a aeronave. Exatamente. Você vai aprender a pilotar a aeronave desde o início, né? E aí eu fui para o Distrito Federal, fiquei no Distrito Federal quase 1 ano, né? Entre o curso básico e avançado ali, pegar porque nós temos helicópteros que são a pistão e a turbina, né? Que são os a reação. O nome técnico seria a reação, mas a gente chama de turbina, até a própria ANAC, quando coloca a categoria classe, ela fala helicóptero monoturbina. E aí, nesse quase 1 ano, a gente voltou para cá, para Rondônia, e aí depois foi transferido lá para antigo NOAA, né, que a maioria das pessoas em Rondônia ainda conhece como NOAA, né? Mas que era o antigo Núcleo de Operações Aéreas, exatamente. E hoje, Gerência de Aviação de Estado, isso em 2017. E aí, de lá para cá, a gente vem desenvolvendo a atividade, né? No último lançamento que eu fiz ali, eu acredito que já estamos próximo aí das 2.000 horas de voo de helicóptero, somente de helicóptero, né? Eu sou piloto de helicóptero, eu não piloto avião. Sim. São habilitações diferentes, né? Só para deixar claro. E aí, nós temos lá na GAV essas especializações. Nós temos os pilotos, nós temos operadores aerotáticos e nós temos o operador de apoio de solo, né? Os pilotos têm que passar por esse processo seletivo para piloto. Os operadores aerotáticos, eles fazem o curso de operador aerotático, né?
É um curso muito difícil, é um curso que requer demais física, psicologicamente, estudo, que é o camarada que vai ali no helicóptero, que é quem gerencia ali as ocorrências, quem, se for necessário, faz a segurança da aeronave, que o pessoal sempre vê, né? É quem mais aparece ali na porta. Em resumo, é aquele cara que tá com um fuzil do lado de fora da aeronave e com a perna pro lado de fora. Isso, é aquele que bota a coragem para fora ali, que tem que ter coragem. Mas assim, pelo que eu sei, Salé, ele não fica completamente solto ali, né? Não, ele tem uma fita que prende ele, né, no mosquetão ali e no eventual acidente ele não cai. Ele não cai, mas... Ele ficaria pendurado. Ficaria. Né? Mas cair ele não cai. Não cai. Assim, nós temos o cinto de segurança no helicóptero, né? Quando está em translado ou não está em ocorrência, ele usa o cinto de segurança. Mas quando realmente ele precisa atuar ali, ele precisa daquela movimentação dentro do helicóptero, ele precisa ir lá para a porta, até para precisar atirar, alguma coisa do gênero, ele não pode estar preso no cinto de segurança. Então ele usa a fita, que é vulgarmente conhecido como rabo de macaco, né, que prende ele ali na aeronave para evitar que ele caia, mas é muito perigoso. Precisa realmente ter coragem para ficar ali, não é qualquer um que chega ali na porta e olha para baixo e fica confortável, né? Então, com o tempo ali, eles vão desenvolvendo essa facilidade, né? No início é difícil para todo mundo, tanto ali na frente quanto ali atrás, você tem um pouco de dificuldade, mas depois, com o tempo, vai acostumando. Vai equalizando, né? Equalizando. E aí a gente foi trabalhando e no ano de 2023, 2 anos que eu completei, no ano de 2023, aí a gente assumiu a gerência de aviação de Estado, o antigo NOAA foi promovido, a gente brinca, né? Antes nós éramos um núcleo da Gerência de Integração e Segurança de Fronteira da Secretaria. Então nós saímos da Gerência de Integração, nos tornamos uma gerência e hoje a gente é subordinado diretamente ao Secretário de Segurança Pública. Então nós saltamos aí um degrau. Eu queria pegar um pouco esse ponto para quem está nos vendo agora entender como é que funciona a divisão na estrutura da organização. Você acabou sem querer puxando uma pergunta que eu iria fazer. A gerência de aviação, também conhecida como GAV, ela está vinculada à Polícia Militar? Você é um policial militar, você é um tenente-coronel da Polícia Militar. Exatamente. Mas você hoje não está diretamente vinculado à Polícia Militar, correto? Correto. Você hoje está vinculado diretamente à Secretaria de Segurança. Defesa e Cidadania. Que é a SESDEC. Exatamente. Né? Então, ou seja, a GAV, ela serve... Bem, primeiro que ela serve à população, né? Mas ela atua em coordenação com todos os órgãos policiais sem estar vinculada a nenhum deles, correto? Policiais e não policiais. Né? A exemplo da CESAL, por exemplo, quando a gente faz transplante de órgão, quando a gente faz resgate. Vamos já chegar. Mas é assim, Sérgio, a GAV, ela é uma gerência da Secretaria de Segurança Pública. Muito bom, muito bom. Eu quero aproveitar esse momento aqui, um momento de brincadeira, mas vou falar sério, pessoal. Você tá me chamando de Sérgio. O Jefferson, quando veio aqui, até de excelência ele me chamou. Eu falei, Jefferson... Pelo amor de Deus, Jefferson. Eu nunca fui juiz na vida, já. Sai do ambiente, mas o ambiente não sai. Pelo amor de Deus. Aqui são dois amigos, são dois profissionais sérios, mas aqui esse é um ambiente pra gente relaxar, para você tirar o seu macacão, eu tirar o meu paletó, minha gravata e a gente poder conversar e poder esclarecer esse povão que está nos assistindo. Excelente. A GAV, a Gerência de Aviação de Estado, ela é uma unidade da Secretaria de Segurança Pública. Nós somos subordinados diretamente ao secretário, né? Então, qualquer ordem, qualquer consulta, qualquer assessoria, nós somos diretamente com o secretário, né? E nós somos uma unidade... Falando nisso, um abraço para o Coronel Vital. Eu já o convidei, mas eu acho que ele está me enrolando, sabe, Salé? Não. Eu acho que ele está me enrolando. Ele falou, não, peraí, eu quero ir sim, mas fica aqui o convite, Coronel Vital, em público, tá feito em público, para você vir aqui. Eu tenho certeza que esse homem tem muito
coisa para falar. Apesar, todo mundo pensa que segurança pública não se relaciona à saúde, mas eu penso que está intimamente relacionado, assim como o trânsito. Inclusive, essa semana o Coronel Vital esteve lá no hospital de base para tratar do assunto lá da segurança do hospital de base. Eu fiquei sabendo. E ele vai, com certeza, ele vai dar uma solução para aquela solicitação lá do hospital de base. Sim. Eu tenho certeza, ele é um homem muito diligente. Mas você vindo aqui, já fica o primeiro, né? E aí, ele já falou, olha, fui lá, é tranquilo, o Sérgio não morde. Então, nós somos uma unidade integrada. Nós temos lá hoje policiais militares, policiais civis e bombeiros militares. Além de pessoas civis, além de médicos. Civis. Sim. Isso, também. Então, nós temos hoje lá essa unidade integrada. Então, ela é composta por esses profissionais da segurança pública e nós funcionamos diuturnamente. Então, todos os dias a gente está pronto para atuar, né? É claro que... Diuturnamente, você quer dizer que, em tese, se tiver uma emergência, a GAV tem que atuar agora. Em tese, nós teríamos que atuar agora. Depende muito do que, Sérgio? Nós temos limitações, logicamente, né? Próprias e externas. Então, a própria legislação aeronáutica, ela coloca algumas limitações para o emprego da aeronave. Não vou entrar em muito detalhe aqui, até porque é algo muito técnico, mas existe também isso. E existem também, lógico, como em todo serviço público, você precisa de uma balança, né, de efetividade e risco. Né? O que é efetividade e risco? Então, é um bem público, são profissionais que estão ali dentro, a gente sobrevoa as cidades, então nós temos pessoas embaixo da gente, a sociedade está ali embaixo, né? Então nós precisamos sim, antes de decolar, pegar a nossa balança e colocar na balança. O que precisa ser feito é algo que merece esse risco de colocar as pessoas em solo, a tripulação e esse bem tão caro da sociedade nesse risco. Essa balança, ela compensa. Se ela compensar, eu decolo e a gente vai fazer o que tem que fazer, né? Se de antemão isso já não compensar, aí a gente já diz assim, olha, nós não vamos expor toda essa cadeia para não gerar um risco desnecessário para a sociedade. Eu acho que essa sua frase responde algumas das perguntas que eu recebi no meu vídeo do Instagram. Entendi. E aí eu já vou iniciar a nossa... que era o que eu queria perguntar, encerrando essa parte inicial. Resgate aeromédico. Resgate aeromédico. Eu creio que resgate aeromédico, via de regra, é algo que na balança pesa mais no sentido de vamos decolar. Correto? Correto, até certo ponto. Claro, né? Assim, se não tem menor condição de decolar, não tem como. Exatamente. Quais seriam, Salé, as hipóteses, né, que eu acho importante para você que está assistindo? Eu acho que isso é muito educativo. Eu acho que até eu vou aprender muito aqui, tá? Porque eu sei de alguma coisa, mas eu não sei de todos os detalhes. Vou dar um exemplo, né? Nós temos aqui uma BR, a BR-364, que quase não tem acidente, né, Salé? Só todo dia, toda hora, né? Vamos imaginar que um acidente ocorra, não vou dizer agora, mas um acidente ocorra amanhã de manhã, envolvendo algumas carretas e seja necessário o resgate. Esse acidente ocorreu, digamos, em Ariquemes, a 200 quilômetros daqui da capital Porto Velho. Nessas condições que eu estou colocando para você, é uma hipótese de decolar, levantar voo com o pessoal do aeromédico? Antes de você responder, eu já vou dar um spoiler para quem está nos assistindo, que o nosso próximo convidado vai ser o doutor Júnior Belotti, médico da CESAL, especializado em resgate e transporte aeromédico. No próximo episódio, ele estará aqui conosco explicando toda a parte clínica, a parte médica, que eu creio que você já sabe de muita coisa, mas vamos deixar para ele explicar. Vamos deixar para ele explicar. Fique você com a parte que você entende e é especialista, que é a parte de decolagem, pilotagem e uso da aeronave.
Primeiramente, um abraço aí pro Dr. Belotti. Trabalha lá conosco também de vez em Ele já quando. mandou as 2 perguntas aqui já, ó. Qual o voo mais desafiador que ele fez? Te mandou um beijo. Mas calma que a gente vai, ao longo do programa, a gente vai soltando. Trabalha lá conosco também. De vez em quando a gente tem umas ocorrências bem... que ele também se envolve. Mas vamos lá, doutor. Primeira coisa. Qualquer acidente em que a aeronave seja acionada, a primeira hipótese sempre é decolar. A gente sempre parte do princípio de que é necessário. Porém, isso vai passar por uma breve avaliação. A primeira avaliação é... clínica, para saber se o paciente de fato vai aguentar. E técnica aeronáutica. E técnica da aeronave. Exatamente. Então, a primeira que a gente vai olhar é para se Papai do Céu quer que a gente decole. Porque se a meteorologia não estiver favorável, pelo menos até certo ponto, a gente também não vai colocar aí toda uma tripulação em risco, né? Sim. Então, porque ao invés de salvar vidas, vocês vão estar perdendo vidas, perdendo equipamento, enfim. E descumprindo regulamentos aeronáuticos, né? Ingressando em violações, que não é o nosso métier. Mas, enfim. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é para o céu e para os nossos radares meteorológicos, através de aplicativos, através da própria página da Força Aérea Brasileira, nós temos algumas formas de nos auxiliar nessa pesquisa. Então, rapidamente, a gente consegue ali ter uma ideia se dá para chegar até onde tem que ir ou não. A segunda é a do médico. Né? O médico, ele precisa dar um parecer sobre esse acidente. Né? Então, digamos, por exemplo, a pessoa tenha já diagnosticado um trauma na coluna. Às vezes não é recomendado o transporte de helicóptero. O helicóptero vibra bastante. Né? Então isso poderia prejudicar. Estou só dando um exemplo, tá? Não estou falando tecnicamente. Sim. O nome do tipo de... Não, mas é importante esse tipo de esclarecimento, Salé. Por quê? Porque é muito triste, às vezes, para um parente que perde um ente querido e ele fala, poxa, para o meu parente o helicóptero não decolou. E a gente, não fica esse sentimento? Fica, a gente já ouviu isso algumas vezes e a gente sempre tenta demonstrar para aquela pessoa que, assim como tudo na vida, o nosso serviço também tem limitações. Né? Então, assim, após essas 2 avaliações, primeira, da meteorologia, do médico dizer, o caso é possível ser transportado de helicóptero, a gente vai ver se a máquina... O paciente está vivo também, porque às vezes até preparar tudo, o paciente ele acaba falecendo, né? Isso. Acontece, né? Assim. E aí, por exemplo, se a máquina está em condições... E é muito frequente, Salé. Eu dei uma palestra semana passada sobre judicialização da saúde lá em Cacoal. Então eu saí daqui, fui até Cacoal e voltei. Fui num dia, dei a palestra no outro dia e voltei no dia seguinte, num sábado. Foi justamente quando teve aquele acidente horrível que faleceu muitas pessoas, inclusive uma criancinha, um bebezinho. Sim. Né? Eu estava ali próximo, eu fiquei no engarrafamento, inclusive tive que sair da BR, enfim, aí depois eu vi as imagens. Eu acho que aquele caso ali era um caso que não tinha a menor condições de fazer resgate. Não. Né? Porque no ato do acidente... Mas às vezes também, doutor, não é só fazer o resgate. Mas às vezes o fato de eu conseguir levar o médico para o local já ajuda bastante, né? Porque às vezes esse suporte inicial especializado do médico, que é quem tem a prerrogativa ali de administrar um medicamento, alguma coisa mais, né, necessária. Então, às vezes, o fato de eu levar o médico até lá também pode... Para as pessoas terem uma ideia, né? Vamos utilizar mais uma vez o exemplo de Ariquemes. Daqui para Ariquemes de helicóptero indo... na velocidade que for possível. Esgoelando. Dentro da segurança, é claro, né? Quanto tempo demora? Em média, 40, 45 minutos. Depende do vento, né? Se o vento está de contra, se o vento está de cauda. Ou seja, muito mais rápido do que indo de carro. Muito mais rápido, muito mais seguro. Desde que haja condição meteorológica. Desde que haja condição meteorológica, né? Então, assim, é claro que, por exemplo... E combustível? Nesse voo, teria combustível para ir e voltar? Sim, teríamos. Esse é um outro ponto importante também, que às vezes, né, não adianta a pessoa dizer assim, mas se acidentou lá em Cacoal. Aí já fica, para o helicóptero,
já fica algo um pouco mais inviável. Por quê? Porque a gente teria que parar para abastecer, isso leva um determinado tempo. Então, às vezes, é mais apto o avião, por exemplo, ir direto para Cacoal, pega o paciente e retorna. Então, tudo é uma avaliação, né? Sim. Do que vai se fazer, né? Porque a Gavi, ela só tem base aqui em Porto Velho, né? Nós estamos com uma boa projeção aí de aumentar para o interior, mas... Se ele já tem algum projeto, seria para Ji-Paraná, seria para Cacoal? Isso, a ideia inicial é Ji-Paraná, que é a segunda maior cidade do estado, é no meio do estado, né? Então facilitaria geograficamente, tanto para o Cone Sul, quanto para a Zona da Mata, quanto para o Vale do Javari. Então, sim, ali ficaria centralizado e ajudaria bastante. Mas a gente está desenvolvendo esse projeto, a Secretaria de Segurança está se empenhando nisso já tem algum tempo, mas como todas as dificuldades do serviço público, né, doutor? A gente sabe da burocracia que existe, da escassez de recursos, né, mesmo que a gente tenha muita vontade de fazer, questão de pessoal, de material, mas a gente vai vencer, eu não tenho dúvida. Eu brinco que em 2017 nós estávamos dentro de 2 containers. Nossa base lá no aeroporto eram 2 containers. Eram 2 containers. Eram 2 containers. E hoje o senhor conhece a nossa base lá. Conheço. Né, uma base maravilhosa, com toda a estrutura de apoio, com área de treinamento, com piscina, tanque para a gente fazer treinamento, com academia, com um bom hangar para nossas aeronaves, né? Então, tudo isso é um trabalho que vem sendo feito. A gerência hoje ela tem 15 anos de existência, vai completar 16 anos de existência. Então, trabalhando, todos os dias é uma luta diferente que a gente tem que travar para conseguir manter tudo funcionando, né? Dentro das dificuldades, mas a gente vai chegar lá, eu não tenho dúvida. O serviço aéreo, cada dia, ele está se mostrando mais importante, mais necessário, e daqui a pouco a gente chega em Ji-Paraná, daqui a pouco a gente mobilia lá com aeronaves, com servidores, com profissionais aí para a gente ampliar esse serviço e cada vez mais melhorar para a sociedade. Eu não tenho dúvida disso, Salé, e eu falo isso porque desde quando eu cheguei aqui em Rondônia, em 2009... Você está aqui em Rondônia desde quando? 2009. Desde 2009. Você veja só como é que são as coisas, né? As coincidências da vida. Desde quando eu cheguei aqui em Rondônia, em 2009, eu vejo Rondônia crescer a taxas chinesas. Exponencialmente. Rondônia, quando cresce pouco, cresce 4% ao ano. Rondônia já teve ano de crescer 8%. Isso acaba gerando um impacto positivo nas contas públicas e isso acaba refletindo na prestação do serviço público. É claro que existem inúmeros outros problemas, débitos históricos, eu não estou aqui falando de política, eu estou falando de questões conceituais históricas, né? E eu acho que essa dívida histórica, ela não está só na saúde, não. Ela está na polícia militar, ela está na polícia civil. Eu lembro que, eu acho que foi contigo que eu conversei, eu acho que foi sim, que o número ideal de policiais militares hoje deveria ser quase o dobro do que vocês possuem, né? Eu não... Só deixar claro que eu não falo pela polícia militar. Não, claro, né? Claro. Isso é uma competência do nosso comandante-geral. Com certeza. Mas eu também já conversei isso com ele. Não, peraí, vou reformular. Braguinho, já conversamos sobre isso e isso não é uma opinião dele. Tem uma lei estadual dizendo que o número ideal de policiais, isso é lei, seria algo em torno de 8 mil e poucos, quase 9 mil policiais. A fixação do nosso quadro de policiais militares do Estado. Então isso não é uma opinião, pessoal. Isso está na lei. E hoje nós não temos esse quantitativo. E isso não é culpa do governo atual, isso não é culpa do governo... Como eu já disse para vocês, o objetivo desse podcast, pessoal, não é politizar e nem encontrar culpados. É a gente fazer um bate-papo, dialogar e fazer com que a população se conscientize. E cada um tire a sua própria conclusão.
Vai ter gente tirando conclusão errada, sabe? Enfim, é natural, é natural da democracia. E se a gente está aqui, a gente está aceitando isso. Né? É natural, mas isso que eu estou falando, Salé, por exemplo, eu vou falar agora da Defensoria. Eu também não falo pela Defensoria, não. Isso. Nós temos um defensor público geral eleito, que é o Vitor Hugo. Um abraço, meu amigo. E a Defensoria não tem um número correto de defensores. Eu acho que isso é uma dívida histórica que Rondônia tem e eu acho que outros estados também têm. Não só todos os estados, o próprio governo federal também. Também. Se você pegar a Polícia Federal, não vai ter o quadro completo, a Polícia Rodoviária Federal não vai ter o quadro completo. E é algo histórico. É algo histórico. É algo histórico. Mas o meu ponto é esse. Com bons olhos. Não, é claro, é porque você estava falando, olha, saímos de um container e estamos com uma base. A Defensoria Pública, quando eu cheguei aqui, ela tinha dificuldades estruturais sérias. Os colegas que na época estavam na chefia institucional, eles falavam, Sérgio, você tomou posse agora em 2009, em 2005, 2006, teve um ato de um defensor público lá em Rolim de Moura que ele passou a atender as pessoas embaixo de uma árvore, Salé. Porque a defensoria atuava, veja só como caminhamos. O assunto aqui não é defensoria não, pessoal, mas para contextualizar eu tô falando. Ele inclusive já está até falecido, coitado, o doutor Francelino. A defensoria atuava numa sala emprestada do fórum. Ele era um defensor muito combativo, brigou com o juiz diretor do fórum. O juiz diretor fez o quê? Expulsou ele. Aí ele falou, expulsou, não tem problema. Ele pegou uma mesa, uma cadeira, ficou embaixo de uma árvore frondosa lá em Rolim de Moura e passou a ter... Tem até matéria jornalística sobre isso. Então, assim, e hoje a defensoria está num patamar de... A gente ainda tem muito ainda a crescer, assim como o GAV também. A GAV tem muito ainda a crescer, mas... O que eu sempre digo, doutor, é que... E aí eu posso falar como policial militar, né? É que nós, assim como o Estado, nós melhoramos exponencialmente, né? A estrutura, a remuneração, nós demos uma melhorada com certeza boa e isso nos traz muita esperança de poder alcançar os anseios aí da sociedade. Né? Sabe quem está aqui mandando mensagem para a gente no chat? Você conhece o coronel Carlos Lopes Silva? Nosso segundo comandante da gerência. Ele, inclusive, teve à frente aí da transformação, quando a gente saiu dos containers e foi para essa nossa nova base, que, inclusive, é um projeto de sucesso junto do TRT, né, que o Coronel Lopes esteve à frente. A base ela é uma compensação. Nós temos na base lá um projeto social para as crianças carentes da Zona Leste, onde nós temos natação, futebol e artes marciais. Então, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, 2 turmas pela manhã, 2 turmas pela tarde de cada uma dessas modalidades, lá dentro da nossa base na Zona Leste. Excelente isso. E eu acho que isso é importante, até porque aproxima a comunidade de vocês. Sim. Isso é extremamente importante. E principalmente mostra para aquelas crianças que existe um caminho interessante. Um caminho bom, um caminho virtuoso, um caminho de fazer o bem, de prosperidade pessoal e de fazer o bem para a sociedade. Exatamente. Meu amigo Lopes, um abraço, ficamos felizes com a sua participação aqui. E ele tem uma pergunta para você. Posso já fazer essa pergunta? Não sei se vamos estar aí alcançar a expectativa, mas vamos lá. Ele fez aqui, ó. Existe algum... Eu creio que essa pergunta seja para você, não para mim, né? Existe algum planejamento de unificação da aviação do Estado? Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Civil, Bombeiro Militar e Casa Militar? Coronel, existem algumas tratativas, né, que ainda estão vamos dizer assim, no nível superior aí sobre essas questões, que logo a gente deve ter aí alguma definição se vai ocorrer ou se não vai ocorrer. Estudos foram feitos, né, em relação à união das forças realmente, né, se é benéfico para o Estado, se não é. Então nós estamos nesses estudos aí, o secretário está à frente,
E acredito que logo, muito em breve, a gente vai ter uma definição de se é benéfico para o Estado, se não é. A gente costuma dizer que nessa gestão, pelo menos o que a gente propôs, né, e eu falo assim da Secretaria de Segurança, eu até brinco que eu sou igual um menino mimado, eu nunca tomei um não. Porque tudo que a gente coloca no papel, explica, justifica, diz, olha, é um investimento, é importante para o Estado, é importante para a sociedade, a gente recebe o sim lá do nosso secretário, né? Então eu brinco que eu não recebi não ainda. Não sei o que é receber não. Mas são sempre causas importantes, né? E a secretaria, o secretário sempre está disponível para esse tipo de demanda, desde que você... Você nunca recebeu um não dele? Não. Então eu vou te dar uma missão. Você convidar ele para vir aqui no podcast. Pronto. Que aí, ó, pronto, aí tá resolvido o problema. Vou fazer. Eu gosto Brincadeira, Vital, brincadeira. Mas você está convidado, mais do que convidado. Igual você falou, não é politizando, mas eu acho que é importante, né? As respostas que eu recebo são, primeiro, isso é legal? Legalmente falando, Sim. Norma da lei, né? Normativamente falando, é legal? Sim, é legal. Qual é o investimento? Quanto é? Esse dinheiro está disponível? Tem previsão orçamentária, não tem? Orçamentária, a gente precisa correr atrás de recursos, a gente precisa convênios com outras secretarias. Isso vai impactar o quê? É importante? É necessário? Então, são sempre essas perguntas e que é natural e eu fico até feliz de responder, porque depois que a gente responde justificadamente, a gente sempre tem recebido uma sinalização positiva aí para... Isso facilita muito, né, Salé? Eu acho que você, de serviço público, você deve ter mais ou menos o mesmo tempo que eu, só que nós tivemos em carreiras distintas. Né? Eu iniciei na polícia, você iniciou no Exército, logo depois você foi para a engenharia, eu estava fazendo direito na Federal Fluminense, lá em Niterói, você foi para a Polícia Militar e eu na Defensoria. Né? Você entrou aqui na Polícia Militar em que ano? 2009. Eu também entrei na Defensoria em 2009. Então nós temos mais ou menos, você de polícia e eu de Defensoria, temos mais ou menos 16 anos. Exatamente. Então assim, e a gente sabe que no serviço público, se você não seguir a legalidade estrita, é certeza de ter problemas tanto no presente, mas principalmente no futuro, né? Doutor, assim, a gente se propõe, primeira coisa que a gente se propõe é sempre cumprir o que determina a legislação, né? Desde a Constituição até as infraconstitucionais e até os nossos regulamentos, decretos, enfim, faz parte da nossa realidade do dia a dia. E a gente não se desvia da lei. Mas, acima de tudo, é importante que a gente concilie essa legalidade com aquilo que é a moralidade, com aquilo que é a eficiência do serviço público, né? Não adianta a gente dizer assim, não, mas isso aqui é legal e eu permanecer sentado lá na minha cadeira e não correr atrás do que precisa ser feito. Porque, às vezes, você levantar da cadeira e ir lá na secretaria, na superintendência de licitação, perguntar, e aí, pessoal, como é que está esse processo aqui de licitação, da manutenção? Isso é necessário. Porque o volume de processos que cada um tem é muito grande dentro do Estado, né? Você imagina, Salé. Na saúde, por exemplo, né? O tanto de processo licitatório que... É a mesma coisa que a gente fala das aeronaves. Para uma aeronave voar, eu preciso do contrato de manutenção, do contrato de abastecimento, do contrato de seguro, eu preciso de formação de piloto, formação de operador, eu preciso de todo um suporte, manutenção da base, enfim, são diversos contratos que são necessários. Então, tem que ter a boa vontade. Não adianta o cara dizer assim, não, mas isso aqui é legal, eu vou esperar acontecer. Não vai acontecer. Se não tiver ali diligente fazendo com que a coisa ande... Salé, você tocou num ponto que eu acho que é muito... É sensível. Eu tenho, inclusive, vídeos no Instagram sobre isso, né? Mas para quem não sabe, pessoal, esse homem aqui não tem rede social, tá? Não tem rede social e, meninas, ele tá solteiro, tá? Que isso? Eu falei que era um bate-papo informal. Você não acreditou. Você não acreditou. Agora, voltando a falar sério, pessoal. Mas estamos encaminhados aí, doutor. Estamos encaminhados. Ah, é? Estamos encaminhados. Tá encaminhado? Estamos encaminhados. Vai casar de novo, Salé? Não, vamos seguir. Estamos em negociação, né? Vamos seguir. Mas como eu estava falando, Salé,
Todo convidado que eu recebo aqui, meu primeiro convidado foi o Dr. Maiorquim, que é o presidente do Cimero. O segundo convidado foi o Jefferson, da Saúde. Que é da minha turma. Eu não sabia. É mesmo? O Jefferson é da minha turma, de oficial da PM. O terceiro convidado foi o Dr. Jaime Gazola, secretário municipal de Saúde. O quarto convidado foi o Dr. Alexandre Calil, que é o presidente da Comissão de Saúde da OAB. E o quinto é você. Cada um com a sua perspectiva, cada um com a sua vivência, você com uma vivência, uma pegada mais de policial, militar, mas com uma pitada de gestor, que a gente vai falar um pouquinho disso, até porque você também, nos impedimentos, você responde até como secretário executivo, correto? Como estava respondendo. Essa semana está de diretor executivo. Diretor executivo. Mas cada um com a sua vivência, cada um com a sua pegada, todos vocês reclamaram de uma coisa, muitas vezes sem falar o nome, que é a burocracia. Eu, inclusive, Salé, eu já estou rascunhando um artigo científico. Você sabe que eu estou fazendo doutorado lá na Unir, né? Sei. E eu já dialoguei. Essa não é a minha tese é sobre saúde, mas eu quero escrever um artigo sobre burocracia. Salé, eu estou convencido de que a burocracia mata mais do que a corrupção. Mata mais do que a Covid. Mata mais do que eventual desvio de dinheiro, que é errado, tá, pessoal? Eu não estou aqui a defender corrupção, eu não estou aqui a defender desvio de dinheiro, muito menos ilegalidade, Salé. Mas o que a gente percebe é que muitas vezes essa burocracia, ela impede a entrega da política pública de saúde. A política pública, seja ela de saúde, seja ela de segurança, seja ela de educação. E a grande pergunta que nós, cidadãos brasileiros, devemos fazer é: a quem interessa essa burocracia? Eu entendo, doutor, o surgimento da burocracia, né? Nós passamos por uma transição, e isso eu estou falando de muito antigamente, né? Não estou falando de agora, recentemente, de 88. Na verdade, a burocracia, ela ganhou uma característica pejorativa, mas a essência, a etimologia da burocracia é organização administrativa estatal. É isso! Exatamente. Só que aí o que aconteceu, né? Com todos os episódios de corrupção, e isso eu estou falando não só da história recente, mas também da história recente, e aí foram se criando mecanismos para tentar dificultar cada vez mais que houvessem desvios, né? De conduta, de dinheiro, de outras coisas. Só que isso foi se tornando cada vez mais tão arraigado na administração pública que começou a se tornar difícil você conseguir executar essas políticas e passar por essas barreiras, né? Eu gosto de citar alguns exemplos muito. O senhor falou assim: a burocracia mata, e ela não mata só quando deixa lá o paciente sem remédio. Ela mata, por exemplo, quando a gente quer comprar um colete de qualidade para um policial militar e a gente tem que fazer lá um termo de referência que se enquadre em determinadas normas e determinadas decretos, leis, e a gente acaba tendo que comprar um colete mais barato, porque vai lá na licitação e esse colete às vezes não é o ideal. É um colete, às vezes, por exemplo, que para feminina, para policial feminina que tem seios, é um colete que não comporta ali a anatomia, né, da mulher. Às vezes é um colete que não... Ou seja, é um colete, o que você está me dizendo, Salé, é um colete que vai gastar dinheiro público e não vai atingir o objetivo. E muitas vezes vai colocar o policial em risco. Em risco, exatamente. Ou é um colete que o policial militar ele sai de casa com 20 quilos no corpo. Entre colete à prova de bala, cinto de munição, arma, fuzil, coturno... Enfim, vai sair de casa com 20 quilos. Ele vai passar essas 12 horas no sol, abençoado de Rondônia, que nós sabemos muito bem como é que é, e com esses 20 quilos nas costas. Numa viatura que não é uma viatura, né? E aqui, novamente, senhores, eu não estou reclamando, né, da questão política. Nós estamos falando que no Brasil não se compra viatura. A gente compra um carro adesivado, né? Porque as fábricas, elas não têm essa
essa abertura, vamos dizer assim, né? A gente faz algumas exigências, muitas vezes essas exigências elas têm que ser suprimidas, porque isso limita a competitividade, porque isso não pode, você tem que ter concorrência, o preço isso, e aí você compra lá um veículo que... Forças policiais de outros países, eles têm veículos customizados, correto? As fábricas preparam veículos específicos para atividade policial em outros países. Inclusive, quando essas viaturas saem de serviço, elas não podem sequer ser leiloadas. Elas são destruídas. Desmontadas, elas são destruídas. Assim como aeronaves. Vamos falar de helicóptero? O que as forças de segurança mundo afora fazem? Olha, eu preciso do helicóptero para fazer X coisa. Para fazer X coisa, esse helicóptero tem que ser assim, assim, assado, tem que ter isso, assado, cozido. É como se fosse um terno feito no alfaiate. Um alfaiate. Para quem tá nos ouvindo aí, é como você pedir para a pessoa fazer uma roupa, um alfaiate, uma costureira, fazer um terno, uma roupa sob medida para você. Sob medida. Aí vai lá a Bell Helicopters, vai lá a Airbus Helicopters, vai lá a AMD, a McDonnell Douglas, vai lá... Enfim, as fabricantes, a Augusta, a Stland, lá, a Leonardo, enfim, elas vão lá e vão montar um helicóptero de acordo com o que aquela força policial pediu. E aquela força policial vai receber esses protótipos e vai testar. Vai colocar realmente na atividade policial. E após isso, claro, existem critérios objetivos, existem diversas formas de você fazer essas avaliações e ao final dessas avaliações ela vai dizer, olha, o helicóptero que nós precisamos para a nossa atividade é X helicóptero, que a empresa tal apresentou. Ponto, acabou. A gente vai comprar 10 helicópteros daquele modelo ali, daquela forma. É assim. E aqui no Brasil a gente tem muita dificuldade, por exemplo, nós temos uma fabricante nacional aqui no Brasil, a Elibras, que fabrica o modelo Esquilo, que é o da Airbus, mas não existe uma política da fábrica dizer assim, o que você precisa? Eu preciso disso aqui, Não. A gente veio para cá para falar sobre serviço aeromédico. Serviço aeromédico. Mas você é um policial militar e você tocou num ponto muito interessante. O helicóptero, eu até consigo entender. Olha, de fato, a Rondônia, se for comprar, vai comprar um, vai comprar dois. Assim, a escala é difícil. Muito difícil. Agora, veículo... Eu não tenho ideia da frota da Polícia Militar, mas deve passar de 500 veículos. Passa. E aí tem as viaturas da Polícia Civil. E o que você está falando faz sentido. Eu recentemente não, já tem uns 3 anos, eu viajei para o Chile e em Santiago as viaturas, não sei se você já teve a oportunidade de viajar para lá, as viaturas policiais que fazem patrulhamento, não é? Dá para perceber que são viaturas preparadas. O Brasil... O vidro dela não é um vidro comum. Eles têm aquela opção de você fechar com metal, ou seja, tá preparado para receber pedra, os pneus você percebe que é um pneu diferente. O Brasil ainda não tem essa cultura organizacional em relação às forças policiais. Eu sempre faço uma comparação, assim, As Forças Armadas, por exemplo, o Exército, Marinha e Aeronáutica, eles têm essa possibilidade de fazer aquisição aí por inexigibilidade de licitação. Então elas fazem mais ou menos isso. Abre concurso, eu preciso de um caminhão que atenda tais requisitos. Primeiro eles montam os requisitos, nas normas deles, internas, e aí eles colocam para as fábricas, olha, eu preciso de um caminhão que cumpra esses requisitos. E aí no final ele acaba comprando aquele caminhão que mais se adequar, e a partir daí vira padronização de frota, Então ele vai comprar aquele caminhão para evitar... No Brasil, as forças policiais ainda não são consideradas dentro dessa legislação. Então nós não temos como ainda fazer as inexigibilidades de licitação. Vou dar um exemplo para o senhor. Armas, coisa básica. Arma do policial militar, pistola. Eu preciso fazer licitação. É capaz de eu ter... no mesmo ano, 2 licitações de pistola, se for o caso, de acordo com o orçamento que a gente tiver disponível, eu posso precisar fracionar a compra ali, Sim. Não conseguir comprar tudo de uma vez. É capaz de eu ter que comprar 2 pistolas diferentes. E isso certamente gera problemas. Gera treinamento, tipo de munição, isso tudo faz parte da burocracia, que tanto mata como também custa caro.
né? Então eu vou ter lá, talvez no mesmo batalhão, 2 armas diferentes, como eu tenho lá na Gavi. Eu tenho 2 tipos de fuzis diferentes, em função de legislação, né? Não foi falta de dinheiro, não foi falta de dinheiro. Foi falta de... Nem falta de competência, não foi nada disso. Foi falta de capacidade de superar a burocracia estatal. Que não é da pessoa, não foi da secretaria, não foi da SUPEL, não foi... É da legislação brasileira, é do que se amarrou para se tentar evitar a corrupção e depois não se desamarrou para poder permitir que a gente evolua nesse sentido. Eu quero, Salé, já te convidar para um próximo episódio para a gente debater só burocracia. Pronto. Eu estou convencido, inclusive eu estou levantando dados junto com o meu professor orientador do doutorado, porque eu quero escrever esse artigo. Eu estou convencido, eu quero ver se a minha tese está correta. Porque eu acho que é o senso comum de todo mundo, de que a burocracia mata. Mata. Muita coisa não consegue... mata, aleja. Mata, aleja, destrói futuro, porque a burocracia na educação hoje, ela vai refletir daqui a 10, 15 anos. Faz sentido o que eu estou dizendo? Sim, claro. E você pode destruir uma geração inteira. Inteira. Com certeza absoluta. Sem sombra de dúvidas. Já está convidado. Prosseguindo aqui, pessoal, eu queria, Salé, que você, agora, eu quero que você se transforme numa espécie de contador de causo. Contador de causo. Eu sei que você é paraense, mas quem tem a fama de ser contador de causo, não é de casos não, é de causo, são os mineiros. Vamos começar a falar um pouco sobre as suas memórias enquanto policial, atuando como piloto nos resgates. Você tem alguns casos que você se recorde, que tenha de alguma forma te marcado, seja porque, sei lá, o voo foi difícil, seja porque o resgate foi difícil, enfim, pense em alguns casos aí e tente relatar pra gente, pra quem tá nos assistindo. Quando você quiser falar, fala com essa câmera aqui, ó. Tá. Tem vários, doutor. Claro que a gente não vai se lembrar de todos, mas uma grande parte a gente acaba carregando aí. Talvez acho que o dia que mais assim, eu me recordo assim. Ainda falando sobre resgate aeromédico. Depois a gente vai para os policiais. Tá bom. O do resgate aeromédico foi um dia em que nós decolamos daqui para Calama. Era um garoto com enforcamento mecânico, né? Ele tinha se enrolado no punho da rede e tinha ficado sufocado, né? O enforcamento mecânico, sem respirar por um determinado tempo. E aí o pessoal do SAMU acionou a gente. O Dr. Bert, o senhor já conheceu? Sim. Estava lá e a gente foi para Calama. Inclusive um abraço, Imbert. Um abraço. Você será convidado, aguarde. Pioneiro. Depois eu te conto como é que eu conheci o Dr. Bert. Eu conheci em 2018, 17, 18, naquele barco hospital Walter Bartolo. Aquele que afundou e que foi recuperado. Enfim, eu conheci ele lá. O homem é um guerreiro. Um abraço, doutor Bert. É um dos notáveis de Rondônia, da medicina, né? Eu brinco que Rondônia tem notáveis da medicina. Doutor Irangalo, logicamente, sim. Nosso presidente do CFM. E ele é um deles. O doutor Bert é um deles. O doutor Bert hoje ele é o vice-presidente da Associação Brasileira de Medicina Aeroespacial. E ele também está ocupando um cargo, alguma secretaria no município, hoje não tá? Ele é o superintendente da Defesa Civil do município. Excelente. Léo Moraes acertou muito colocando ele. Acertou demais, o cara é muito competente. Mas aí o doutor Bert disse, vamos. Dá para ir, Bert? Aí o Bert, né, fez os contatos que tinha que fazer para saber a situação da criança. Aí pega o oxigênio, vamos embora. Decolamos lá para Calama. Chegou lá em Calama, já tinham levado a criança para o posto de saúde. Ela estava lá dentro do posto de saúde, mas não estavam conseguindo estabilizar a criança. Ela estava já bem... debilitada. Já estava próxima ali de passar, né, fazer a passagem. E aí o doutor Bert chegou lá e eu brinco que ele já desceu do helicóptero com equipamento na mão, foi lá e com um tubo na mão, e já saiu entrando no pronto-socorrozinho lá, no postinho, e já entubou o menino, já entrou na sala entubando a criança. Nunca vi isso na vida, como é que consegue, mas
Enfim, o Dr. Bert foi lá e entubou Capacidade, treinamento, vontade de resolver. Na hora a criança parece que deu um suspiro da vida, assim. E aí já começa, vamos estabilizar, e droga, e massagem. Droga que eu digo, né, os remédios. Sim, droga vasoativa para salvar a vida da criança. Salvar a vida da criança, e aí começa a preparar ela para o transporte, né? E aí viemos de lá, de Calama, aí tivemos que fazer alguns desvios, era a época da chuva, e a época da chuva é complicado, porque principalmente na calha do rio você tem muita umidade, né? Calor, umidade, então forma ali as nuvens e a chuva vai cair, é certeza. A única certeza que a gente tem é que a chuva vai cair, que a gente vai ter que desviar. O tamanho desse desvio, por onde vai ser, como que a gente vai fazer, isso aí a gente vai gerenciando. Mas que vai acontecer, vai. E aí, ao longo do voo? Ao longo do voo. E aí, nesses desvios, vai e vem. Aí, daqui a pouco, o Bert disse, olha, a gente precisa chegar, porque daqui a pouco o oxigênio vai acabar. Porque a gente estava tendo que desviar bastante. E aí a gente... Desculpa a minha ignorância, Salé. Não é possível subir muito para tentar fugir, como os aviões fazem, ou o helicóptero não tem essa possibilidade? Não, o helicóptero tem essa possibilidade, mas nem sempre isso é possível, pelos próprios regulamentos. Eu preciso estar enxergando, meu voo é visual. Então eu preciso estar enxergando pelo menos mais de 50% do solo. Se eu subo para cima da nuvem, eu posso não enxergar nada. E o pior, eu posso não ter depois onde descer. Porque se a camada da nuvem continuar para frente, como é que eu vou sair de lá depois? Entendi. Entendeu? Então a gente busca sempre ter esse contato visual com o solo. E aí o Bert, não, o oxigênio daqui a pouco vai... Não, estamos chegando, vai. Esse voo demorou o quê? O dobro do esperado? Ah, praticamente. Não recordo agora de cabeça exato o tempo do voo, mas eu sei que demorou bem mais do que o previsto. E a aeronave balançando. Que negócio próprio de clima de chuva. E aí, daqui a pouco, acabou o oxigênio. Aí o Dr. Bert já sacou o ambu, já começou a ventilar a criança, já começou, né, toda a criança monitorada e tal. Chegamos, a criança bem, graças a Deus, a ambulância já estava esperando lá no aeroporto, transferiu a criança. Esses dias a gente encontrou com ele. Ele tá, se eu não me engano, ele estava fazendo faculdade já. Muito legal, né? Mas ele se lembra de vocês? Lembra, a mãe lembra, ele lembra. Não, a mãe deve lembrar, mas assim, ele... Não, ele lembra depois, no hospital, né? Quando a gente chegou lá depois no hospital, no dia seguinte, conversou com ele já, lógico, né? Sim. Consciente. Desentubado, já consciente e tudo mais. Ele passou a recordar da gente e a gente mantém esse contato até hoje com a família. Eu imagino a gratidão, não só dele, como da família, né? Tornam-se amigos, né? E na hora que a gente pousou, o rádio já chamou a gente de novo. Olha, União Bandeirantes, uma mulher esfaqueada. Ou seja, Calama e depois União Bandeirantes pro outro lado. Pro outro extremo. Na outra proa, na contraproa. A gente pousou quando estava abastecendo, União Bandeirantes. Esfaqueada, mulher esfaqueada em União Bandeirantes. Tá sangrando, vai morrer, precisa ser transferida para Porto Velho. União Bandeirantes é um distrito, né? Sim. Lá, terminou de abastecer. Com acesso precário, terrestre. Muito ruim para chegar de ambulância, por terra demora demais. Sim. Enfim. A última vez que eu fui lá, eu acho que foi ano passado, eu fui de caminhonete 4x4, foi na época da chuva. Assim, acho que são 80 quilômetros, né, de chão. Porque você vai daqui para Jaci, pega para a esquerda, pega para a esquerda, fazendo a margem ali. E aí você tem 80 quilômetros de chão. Assim, são 80 quilômetros sofridos. E na chuva mais ainda, né? E aí o Bert disse, não, vou só trocar aqui o oxigênio, vamos... Pegar outra bala? Pegar outra bala de oxigênio, né? Resolver o que ele tinha que resolver, pegar medicamento, né? São coisas completamente diferentes. Você ter alguém que está se enforcando e você ter alguém esfaqueado. São necessidades diferentes. Condutas médicas bem diferentes. Aí chegamos lá em União Bandeirante, pousamos lá no meio da cidade, no meio da rua, que não tinha onde pousar. E aí o Dr. Bert também já saiu correndo lá para o posto. O nosso amigo Júnior Belotti está dizendo aqui, essa criança hoje estuda em Humaitá viva sem sequelas. E sem sequelas. É isso mesmo.
Enfim. É muito bom, né, cara? É bacana demais. Eu não tive a oportunidade de fazer isso na minha vida, mas na minha atuação profissional, quando eu consigo uma cirurgia, quando eu consigo um medicamento, eu acho que eu tenho um pedaço desse sentimento que você tem. Com certeza. A gente está aqui para isso, né? A gente existe para isso, para servir, para oferecer isso para a população. É isso que a gente estava falando lá no início, são os direitos que a população tem e que a gente tem que garantir, né? Sim, exatamente. E, enfim, chegou lá, aí a moça, já com essa senhora lá em União Bandeirantes. União Bandeirantes. E aí ela... Foi o quê? Foi uma tentativa de... Foi uma briga entre marido e mulher? Foi um feminicídio? Na verdade, ela era uma usuária de drogas, né? Tinha se envolvido lá numa discussão com outros usuários e acabou levando uma facada. Mas isso para nós é independente, né? Não, claro. Do que ela... Eu digo porque o operador do direito aqui, ele é curioso, entendeu? Sim. E aí acabou que chegou lá, também não existia, né, um suporte adequado no hospital, a moça ela não estava estabilizada, bem estabilizada, então o Dr. Bert brigou bastante lá para conseguir estabilizar ela, mas chegou um momento que ou vinha ou não vinha mais, porque ia escurecer, a gente estava muito distante de Porto Velho, e aí eu tive que falar pro Bert, disse, olha, ou a gente... Vocês só decolam à noite em que situações? Se tiver muita urgência, quais são os critérios? A gente volta para a balança, doutor. A gente volta porque a gente conversou lá no início na balança, né? Existem, o regulamento ele amarra algumas possibilidades, eu tenho que ter um local homologado, iluminado, com biruta, com algumas... Na Amazônia, principalmente, a cara é essa aí, né? Mas aí a gente volta lá para a balança, né? Não, com todo respeito, Salé, assim, pelo amor de Deus, para quem está nos assistindo aqui, eu não estou querendo diminuir de maneira alguma. Mas assim, aí a gente volta à discussão da burocracia. Se a gente for seguir 100% o regulamento, onde você vai pousar aqui? Não, mas o próprio regulamento, ele coloca que a gente às vezes pode se afastar dele em determinada situação, mas isso tem que ser muito bem motivado, justificado, né, para que você possa garantir que não vai se desviar do regulamento por qualquer coisa. Sim. Né? Mas enfim... Mas se for para salvar uma vida, né? Exatamente. Aí você volta para a balança e diz assim, mas decolaria à noite? Vamos voltar para a balança. Como é que está a rota? É época de chuva. Como é que está... Aí você vai estar sem visual, à noite... Enfim, rota ruim... a tripulação já cansada do dia inteiro trabalhando. Eu tô lembrando aqui como é que deve ter ficado a operação de vocês nessa mesma época, ano passado, com aquela fumaceira toda. Do mesmo jeito. Vocês conseguiam decolar? A gente ficou quase uma semana ali brigando. Decola, não dá a volta. Decola, porque a gente tinha que ir pro parque apagar incêndio. Não, porque eu vários dias eu levantava... você não vê sol, você não vê nada. Não vê nada. Mas enfim, aí eu falei pro Bert, disse, Bert, eu sei que ela não está da forma ideal, mas nós temos duas possibilidades. Ela pode morrer aqui no posto de saúde, ela pode morrer dentro do helicóptero, ou a gente pode chegar e conseguir salvar a moça. Né? E aí o Bert disse assim, não, beleza, me dá mais 5 minutos? Eu falei, 5 minutos. No relógio. No relógio. Senão a gente vai ficar aqui. Todo mundo, não é só ela não, a gente vai ficar também. Porque do jeito que tá a rota, não tem a mínima condição daqui. Tinha risco da aeronave cair? Tinha, do jeito que tava. Então tava com muita tempestade. Tava muito ruim esse dia, tava bem ruim. E aí eu falei pra ele, disse, não, então eu vou levar, bora levar, vamos levar. E levou, tal, botamos ela dentro da aeronave, né, dentro das possibilidades, da melhor forma possível que se podia fazer para estabilizar a moça. Né, ela ainda estava sangrando, né, e tudo mais. Enfim, voltando... Ela sobreviveu? Sobreviveu também. Mas aí voltando para Porto Velho, no meio do caminho, o dreno que tinha, que estava, né? Sim, na pegando ferida. A secreção da barriga Saiu. Ali. Saiu. Por conta da trepidação. Vento e trepidação, e aí começou a espirrar sangue em tudo, sangue no painel da aeronave, sangue nas costas, sangue... E aí você, né, começa... E vocês pilotando. E a gente pilotando. E o vento, e chuva. E o negócio tocando lá atrás. E o Dr. Bert diz... Opa, desculpa aqui. A Siri... Não, sem problemas. A Siri também está querendo participar do podcast. E aí o Dr. Bert brigando lá atrás e tenta estancar o sangramento. E aí toda a aeronave já toda lavada de sangue.
E a gente ir lá concentrado, né, em trazer a aeronave de volta para Porto Velho, né, o mais rápido possível, Sim. porque escuro já estava. E aí, graças a Deus, conseguimos pousar lá no aeroporto. Também, de novo, a ambulância já estava coordenada, já estava tudo bem. A moça sobreviveu, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas, assim, você vê que num dia que, em tese, tudo tranquilo, tudo bem, você sai para fazer um, bate, volta, já faz outro. E assim tem vários, doutor. Às vezes a gente tá lá na base e o cara, tem que ir lá em Cacoal pegar um coração, tem que ir lá em Cacoal pegar um rim, um fígado. E assim a gente sai e vai. Muitas vezes, Salé, a pessoa, os pais, né? Tô lembrando de um caso muito emblemático no final do ano passado, de um bebezinho que precisava fazer uma cirurgia cardíaca. E quem fez esse transporte para Ji-Paraná. Foi comigo também. Inclusive o Belotti tava de médico. Falando nele, o Belotti tá aqui falando contigo aqui, ó. Ele quer que eu faça para você uma pergunta. Ih. Na verdade, tem várias pessoas aqui falando. É porque, pessoal, eu tô aqui, mas eu tô vendo aqui também. O Agrael Pereira tá falando sucesso sempre para você. Obrigado. Júlio César de Moraes colocou uma figurinha de um policial e 3 águias. Júlio César é um tripulante nosso também, um operador tático. Isso. O Sávio 5Z falou, o melhor tenente-coronel da Polícia Militar de Rondônia. É muita moral, né? E o Belotti tá fazendo uma pergunta para você muito... Eu acho que essa pergunta é a pergunta mais difícil. É a pergunta mais difícil do podcast hoje. Qual o voo mais desafiador que você fez até hoje? Foi numa missão que, inclusive, o senhor estava. Na verdade, eu tenho 2 voos muito interessantes. Mas... Que eu estava? Isso. Ah, aquela lá da Santa Carme. Sim. Pode contar aqui ou não? Se não puder, eu entendo. Doutor, a gente... Claro que pode contar, tudo dentro da legalidade. Se tiver no sigilo, alguma coisa, sigilo policial, não, a gente entende. Não. Na verdade, aquele voo, eu digo que foi o mais desafiador, porque a balança daquele dia, ela era uma balança que dizia praticamente para a gente não decolar, né? Era uma balança bem pesada para o lado do risco, né? Mas avaliando e tudo mais, na hora a gente deu certo, a gente conseguiu trazer a balança um pouco para o lado da efetividade. Graças a Deus, deu tudo certo. Esse não foi um voo de resgate. Não foi um voo aeromédico. Não, foi um voo policial. Exatamente. Um voo policial. Houve confronto, o senhor sabe da história toda. Houve confronto lá com a organização criminosa, né? E graças a Deus os policiais todos estão bem. Não teve nenhum ferido, né? Não, naquele episódio não, né? Ocorreu anteriormente, né? Não, foi no dia. Não. O policial ferido ocorreu em outro episódio. Não, os policiais foram no ano anterior, né? Sim. Daquela reintegração lá. Acho que teve até um falecido, não teve? Sim, nós tivemos 2 falecidos. 2, né? 2 falecidos. Um tenente da reserva e um sargento da ativa lá naquela ocasião em 2020. Sim. E a operação aconteceu em 2021. Né? Então, mas aquele voo lá foi bem crítico. Aquele lá... Tem algum outro voo tanto de resgate aeromédico como de atuação policial que tenha marcado você, tirando esse aí? Então, assim, todo voo ele tem a não ser os de patrulhamento, em que tudo está dentro do esperado, vamos dizer assim, né? Mas... Sim, tudo tá normal, né? E se não tiver normal, não decola. Não, eu digo assim, fora os voos que a gente decola para patrulhar, ou seja, para levar o preventivo, né? Porque imagina o senhor está na rua, o senhor é um criminoso, o senhor vai cometer um crime, se houver helicóptero em cima do senhor, o senhor vai fazer o quê? Pô, pelo menos eu vou segurar aqui, né? Porque quando a gente sabe que quando o helicóptero está em cima, o criminoso ele tende a deixar de cometer aquele crime naquele momento. Sim. É notório, até o rádio policial, as ocorrências do rádio, elas diminuem quando a gente está... Não sabia disso, é verdade? É verdade. Se você tiver um helicóptero simplesmente pairando, as ocorrências... Sobrevoando a cidade, aquilo ali já traz uma diminuição da quantidade de ocorrências. Pessoal, eu não sabia disso não. E existe um estudo, inclusive a minha pós-graduação, que a gente estava falando agora. É sobre isso?
É o uso da aeronave, exatamente. A gente fala sobre essa E questão. você fez esse estudo? Fizemos o estudo. Depois você me passa, eu tenho interesse em ler. A gente pegou lá e fez uma comparação, né, do quanto que uma aeronave corresponde ali em quantidade de viaturas, em bairros patrulhados, em setores, em policiais empregados, tem tudo isso lá. Mas enfim. Porque de fato, eu estou aqui imaginando, eu não tive acesso aos dados, mas você vai me passar. Se você tem uma aeronave fazendo barulho em cima, a tendência é o cara se esconder, né? Sim. Ou eventualmente, se ele tinha pretensão de cometer algum ato delitivo, ele não comete naquele momento, né? E se ele já cometeu, dificilmente ele escapa ali dos olhos dos nossos tripulantes. Porque lá de cima a visão é muito privilegiada. Sim, eu já vi já. É muito privilegiada mesmo. Dá para ver absolutamente tudo. Aqui de baixo, quando a gente olha para o helicóptero, ele parece pequeno. Sim. Né? E aí a pessoa às vezes tem a impressão de que está longe ou coisa do gênero. Mas a gente, quando está lá em cima, que a gente chega perto, vê tudo. A gente consegue ver placa de carro, a gente consegue ver características das pessoas, a gente consegue ver bastante coisa estando lá em cima e que dá resultado, né? Mas, enfim, os voos policiais que a gente mais gosta, assim, são aqueles onde a gente consegue, principalmente, recuperar os bens, né? Então, carro roubado. Quando a gente pega o carro roubado em fuga, muitas vezes, e tem acontecido bastante, eu não vou detalhar como que a gente chega nessa... A gente entende isso perfeitamente, no objetivo aqui não é fazer isso. As condições tecnológicas hoje do Estado permitem que a gente tenha informações sobre esses veículos, né? E com isso, a gente estando em voo, a gente sempre consegue chegar nesses veículos, na localização deles, né? E aí não adianta tentar fugir, nós temos vários vídeos aí no próprio Instagram da E já da teve gerência. ocorrência de troca de tiro Já. de pessoa em solo Já. tentar atingir a aeronave? Já, algumas vezes, doutor. E graças a Deus saímos bem, talvez não, né? Em alguns eventos as outras partes acabaram vindo a óbito, né? Mas com a gente, graças a Deus, ainda estamos todos bem. Muito bom, muito bom. E a gente treina muito para isso, né? Então, se você pegar, por exemplo, os nossos operadores aerotáticos, eles estão sempre treinando o tiro do helicóptero em direção ao solo, a veículo, a pessoas, que é exatamente para não errar. Né? Porque você imagina o resultado do erro, né? Trágico. Nós utilizamos fuzis aí de calibre forte, né? 762. Sim. Então a nós não é permitido errar. A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande no tiro. E existem técnicas para fazer isso, né? Momentos bons para fazer isso. Não é a qualquer momento. Eu vi o cara, eu vou atirar e não interessa. Não. A gente tem um momento correto em que esse tiro deve ser efetuado. Tem treinamento, tem regulamento e tem procedimento a ser seguido. Tem excelentes policiais militares e civis dentro daquela aeronave, altamente competentes, treinados, motivados. Então, a receita é boa. Para que dê certo. Maravilha. Salé, o pessoal aqui fez essa pergunta. Eu vou ler aqui para você, mas eu confesso que eu não tenho muitos detalhes, mas eu quero que você fale, se puder falar. O pessoal aqui pesquisou, falou que a Assembleia Legislativa aqui do Estado lhe concedeu um voto de louvor, que é uma honraria, né, da Casa de Leis, pela participação na Operação Piratas do Madeira. O que foi essa operação, o Salé? E por que você foi condecorado com esse voto de louvor? Primeiramente, o que é os Piratas do Madeira? São os crimes, né, de roubo e furto de carga na calha do Rio Madeira, né? E existia uma quadrilha, hoje nós ainda temos, logicamente, esses crimes, né, num nível menor, mas existia uma quadrilha especializada e fortemente armada que cometia esses crimes, né, contra as embarcações que estavam trafegando ali no Rio Madeira, principalmente com mercadorias de valor agregado, né, eletrônicos, soja, entre outros. E aí... Eu já dialoguei sobre esse assunto brevemente com... Você deve conhecer o atual diretor do Porto?
que é o Fernando. Isso, inclusive Dr. o Coronel Fernando Carlos Lopes, que teve ali... trabalha lá eu SOF. conheci através do Coronel Lopes. Pronto. Porque eu conheci o Coronel Lopes De moto. Não. Inclusive, Lopes, estamos devendo um ao outro pra gente dar uma volta de moto, tomar um café. Não foi. Lá em Itapuã. Foi. Você sabe que quem gosta de andar de moto vai lá, toma o café e volta. Como se aqui não tivesse... O objetivo é andar de moto, não é tomar o café. E pegar aquela reta de Itapuã ali, que é bom. É bom. E se bem que eu gosto mais de curva. É. Eu gosto mais de curva. Pô, na reta todo piloto anda, pô. Na reta conhece o carro, na curva conhece o piloto. Exatamente. E como eu tava lhe dizendo, eu conheci o Dr. Fernando por conta do... Inclusive é um carioca. Não sabia. Não sabia? Gente finíssima ele, gente finíssima. Cara competente. E ele tava conversando comigo, a gente conversou isso, não foi nem quando nos conhecemos, a gente se conheceu em 2022. Foi num evento que teve aqui no Exército Brasileiro, aqui pertinho. Um ciclo de palestras que teve, inclusive, com o pessoal da Escola Superior de Guerra. E aí eu fui convidado fui convidado, mas não como palestrante, fui lá só para ouvir mesmo. Para aprender. E ele deu uma palestra falando justamente sobre esse tipo de ilícito. Que inúmeras cargas são inclusive ele estava falando de articulação com o Coronel Vital para fazer esse tipo de combate. Isso. E aí o que aconteceu, né? Diante desse aumento dessas ocorrências, a Secretaria de Segurança ela bolou algumas estratégias ali, junto com as instituições policiais, Polícia Militar, Polícia Civil, para tentar, né, inibir e também para desarticular essa organização criminosa. E aí... Era uma organização criminosa, estruturada, dentro de todas as características. Era e é? Né? Ainda existe? Ainda existe. Eles deixaram de atuar um pouco aqui, mas ainda estão aí pelos rios. E aí nós tivemos primeiro... Tem a ver alguma coisa com tráfico de drogas? Com certeza, o envolvimento, hoje, o crime organizado no Brasil, né, ele parte do princípio de que você tem que se filiar a alguma dessas organizações criminosas mais famosas, que a gente não precisa falar o nome aqui, né? Sim. Principalmente as oriundas lá do Sul e Sudeste. Com certeza. E, inclusive, as invasões de terra estão relacionadas a essas organizações criminosas hoje em dia, né? Então, com certeza, como é que fala? Não é beneficiamento, é o financiamento, das organizações criminosas, né? Então, primeiro houve um evento aqui em Porto Velho, onde houve um confronto com esse... Vale dizer, doutor, que não só o helicóptero, mas também os nossos drones estiveram empenhados nas ações de inteligência, né? Você tocou num ponto muito interessante que já seria a minha pergunta em sequência aqui. A Gavi também é responsável por uso de aeronaves não tripuladas? Remotamente pilotadas. Também. Mas, enfim, nós utilizamos toda a nossa estrutura ali, primeiro na parte de inteligência, de entender como que eles estavam fazendo, né? Claro que não foi a Gavi em si, a Gavi ela é uma unidade de apoio às forças de segurança. A SESDEC. As forças de segurança, claro, através da SESDEC. Então, esteve à frente ali a Polícia Militar e a Polícia Civil, logicamente, né, cada uma dentro das suas responsabilidades, e nós ficamos ali um tempo entendendo como que aquilo funcionava, como que eles faziam aquilo ali, né, principalmente durante a noite. Vocês, então, em tese, não atuam na investigação? Nós damos apoio à investigação. Sim, apoio tático. Apoio tático à investigação, ou de levantamento, se for necessário, fazer levantamento de área, de local. Sempre por ar. Por ar. A nossa vocação é aérea. E aí, depois dessa semana, uma semana, duas, que a gente ficou entendendo ali o que acontecia através da Operação Águas Seguras, que foi desencadeada, iniciou-se a fase aí realmente de combate à organização criminosa, né? E aí nós tivemos um evento aqui em Porto Velho, que houve confronto com a organização criminosa, e eles se evadiram lá para Humaitá. E aí começaram a praticar os crimes lá em Humaitá. Entraram em confronto com a Polícia Militar do Estado do Amazonas, lá em Humaitá. O Amazonas pediu apoio para nós aqui, tanto da PM de Rondônia, Polícia Civil de Rondônia, e a Gavi também foi. E aí nós fomos também prestar apoio para eles lá em Humaitá,
devido à distância que eles têm de Manaus, nós somos a força mais próxima, vamos dizer assim, né? E aí... Sim, de fato. De fato, e de direito também. E existe, o governo do estado, ele tem um termo de cooperação com os demais estados da Amazônia Legal, então nada obsta da gente trabalhar no estado do Amazonas, no Mato Grosso, Sim. no Pará, enfim. É importante a população saber disso. E tem mais, doutor. Do mesmo jeito que a gente apoia eles lá, eles também nos apoiam aqui. Né? Quem lembra uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Quem lembra de janeiro aí do perrengue que nós passamos, nós recebemos um helicóptero do Mato Grosso aqui, recebemos um helicóptero do estado do Acre, recebemos forças de segurança do estado do Amazonas, do Acre também. Então, assim, é um acordo muito interessante entre os governadores da Amazônia Legal, que tem dado certo e tem dado resultado. Né? Mas, enfim, e aí nós fomos para lá, para o Humaitá, fizemos os mesmos rastreamentos, as mesmas necessidades, e novamente lá houve confronto, a tropa especializada da PM de Rondônia, o BOP, estava lá também. Então foi uma operação muito bem estruturada, muito bem estudada, com bons resultados. É claro que a gente não está aqui para querer desejar a morte de ninguém, mas... Sim, o objetivo é cumprir a lei. Cumprir a lei. Quando o confronto ele acontece, a gente, logicamente, primeiro vai pensar na população e nos nossos policiais. Né? Então, aquele ataque ele vai ser rechaçado dentro da legalidade, ninguém vai fugir disso, mas se acontecer, a realidade é essa. O importante é que a gente faça cumprir a lei, coloque a sociedade em primeiro lugar e que a gente volte para casa, para nossas famílias. O que essa homenagem representou para o Salé, para o profissional, para o tenente-coronel, para o homem, para o cidadão Salé? O que ela representou? Representou reconhecimento? Representou sensação de dever cumprido? O que ela representou? A primeira coisa que a gente tem que ressaltar é que não foi só o tenente-coronel Salé que recebeu essa homenagem, né? Também foram os demais policiais que tiveram envolvimento com essa operação. E por que eu digo isso? Porque o primeiro ponto é exatamente esse. Nós não somos nada sozinhos. Sim. Né? Nós precisamos ter conosco pessoas que também tenham a mesma motivação, o mesmo empenho, a mesma vontade de fazer com que as coisas aconteçam. Sozinho a gente não faz absolutamente nada. Eu sequer posso decolar um helicóptero sozinho, por regulamento. Né? O regulamento das unidades aéreas de segurança pública, eu preciso de piloto, copiloto e a tripulação atrás, senão eu também não posso decolar. Sim. Seria um táxi aéreo, vamos dizer assim. Sim. Né? Ou seja, no mínimo 4. A tripulação mínima nossa são 3, piloto, copiloto e pelo menos um operador, dependendo da situação. Né? Mas o ideal são 2 atrás. O ideal são 5, 3 atrás e 2 na frente. E o terceiro, qual seria? O terceiro ele fica no centro da aeronave como fiel, ele fica organizando, vendo o que um precisa, o que o outro precisa. Entendi. Entendi. Trocando munição, quando vai descer de rapel, ele que organiza, verifica a segurança, então ele é o cara que gerencia a cabine ali atrás. Ele é mais um par de olhos para gerenciar tudo. Mas enfim, então dito isso, que toda essa equipe esteve envolvida, eu acredito que essa homenagem ela representa principalmente a consecução de objetivos comuns da sociedade, né? Porque quando a gente está atuando, o que a gente quer é trazer paz para o nosso povo, né? Então, quando a gente consegue trazer paz para o nosso povo, eu acho que é isso, eu acredito que é isso que representa a homenagem. É dizer, olha, você conseguiu trazer um pouco daquilo que você se propõe a fazer, deu certo, você conseguiu acalentar um pouco essa sociedade que tanto precisa da segurança pública, né? E da saúde também, e de todo mundo. E eu acredito que é isso. E eu tenho um objetivo, vou deixar aqui. Se Deus quiser, até não sei até quando, mas vamos ver se a gente consegue se tornar de fato e de direito cidadão rondoniense. É um sonho ainda que a gente tem. Vamos ver se a gente consegue concretizar. De fato, eu já me considero, né? Mas de direito a gente ainda tem que batalhar um pouquinho aí, mas vai dar certo. Eu sou suspeito para te falar disso. Também quer? Não, por quê? Não, eu já sou. Já é? Já. Que bacana. E assim, eu tinha esse mesmo sentimento que você. Que eu já me sentia um cidadão rondoniense. Já me sinto, muito tempo. Né? E a homenagem, ela veio
materializar algo que já estava dentro do meu coração. E é importante. É. Para fechar ali. É algo muito legal. É algo muito gratificante. É algo assim que pode parecer uma bobagem, né? Não paga conta, não paga conta e tal, mas nem tudo na vida é isso. Entendo perfeitamente. Entendeu? Eu acho que esse tipo de homenagem ela é relevante, ela é importante, porque ela é um marco. Ela é um marco. E assim, vou falar de um cara que já recebeu. É algo muito legal. Imagina. É algo muito gratificante. Mas vai acontecer. Certeza que vai, certeza que vai. Isso é certeza. Um tempo aí vai dar certo. Salé, meu amigo, tem mais umas... Rapaz, olha só. Quem que apareceu aí agora? Uma pessoa chamada Dolores. Você conhece ela? Minha irmã. Um beijo. Muito orgulho de você, meu irmão. Te amo. Também, minha irmã. Graças a Deus. Espero que tenha tudo. A Anne, Tenente Coronel Salé, é o melhor chefe que eu poderia ter. E é uma honra trabalhar com ele. Anne Bárbara Coelar. Muito obrigado, Anne. Prazer também ter você conosco lá na gerência. O Belotti eu não entendi nada. Ele escreveu aqui, domingo, 7h30 da manhã. Tá carente. Eu não entendi nada. Belotti, é o quê? Vai ter alguma operação? Vai ter algum código? O que é isso? Também não entendi. Só para deixar claro, também eu não entendi nada, né? Enfim, vai ter algum voo domingo, 7h30 da manhã? Não sei. A Cássia Simone. A Cássia trabalha conosco lá também, a Cássia. Excelente chefe e motiva toda a sua equipe. Muito obrigado, Cássia. É um prazer ter você conosco também. A Cássia é uma daquelas nossas gratas surpresas que a gente tem na vida. A Cássia ela chegou e recebeu algumas missões espinhosas. A gente teve um problema sério com tecnologia lá na gerência. E eu até falei para o senhor, não sei se o senhor lembra, que nós perdemos praticamente todos os nossos dados, os nossos registros. Lembro sim. Em virtude de questão de servidores, vírus, entre outras coisas. E a Cássia, ela ganhou essa espinhosa função de... Trabalhou e recuperou tudo. Reativar tudo isso aí. Ela pegou de... Essas duas aqui, a Cássia e a Anne, são o seu staff administrativo lá. Exatamente, são servidoras nossas do administrativo. E a Cássia, coitada, ela pegou lá diário de bordo de 2009. Imagina, e recuperou tudo. No papel ainda, no como é que chama aquele pretinho que transfere de carbono, isso, no papel carbono ainda, ruim de ler. E você tá vendo que o Felipe aqui, ele cuida de tudo, inclusive, é isso aí, Felipe. No último episódio... Multiuso, né? Não, no último episódio, o Felipe recebeu elogios quentes aqui no chat. Muito bom, Felipe. Próxima vez o senhor senta ele aqui no ar. Não, mas aí como é que a coisa acontece? Bota o pupilo dele pra gravar. Ai. O Belotti tá explicando aqui que é o café da moto, 7h30 da manhã. Entendi. Mas você vai também, Belotti? Ele tá de moto agora? Não sei, ele falou que tava sem moto. Você comprou uma moto, Belotti? Escreve aí pra gente. Não sei, eu abandonei a moto, né? Eu quase morri. Porque você já tem outros riscos, né? Meu irmão diz... Meu irmão também mexe com essa área aeronáutica também. Só que ele... Meu irmão... Vou contar brevemente aqui. Meu irmão foi militar da Marinha. Fez colégio naval, foi para a escola naval, no primeiro ano de escola naval pediu baixa, foi para o ITA, concluiu engenharia no ITA, fez mestrado e está fazendo doutorado agora. E o lance dele é projetar avião. Satélite. O Brasil tá bem para essa área, viu? É difícil, sabe? Não, é difícil, mas a nossa empresa aeronáutica... mexer com tecnologia aqui no Brasil é... Qualquer dia desse eu vou até propiciar um encontro. A aeronáutica ela é muito respeitada no mundo. Mas é difícil, porque indústria aeronáutica... Meu irmão vai falar isso, eu não sei se ele tá assistindo, ele tá lá em São Paulo, ele mora lá em São Paulo. São José dos Campos. São José dos Campos, exatamente. O Parque Tecnológico de Aeronáutica do Brasil. Mas você pega, por exemplo, você estava falando sobre forças policiais, comprar aeronave, comprar veículo. Vamos falar dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem investimento, você tem... Aqui...
O Brasil ele ainda está algumas casas atrás nesse quesito. Então, por exemplo, casas. O meu irmão, ele tem o projeto dele de mestrado, ele já está no doutorado, ele construiu, voa, um Vante. Você sabe o que é um Vante? Sim. Veículo, para quem não sabe, é um veículo aéreo não tripulado. Ele pode até conversar com você, enfim. A grande diferença do veículo dele para os drones que tem aí é que o veículo dele consegue ficar no ar mais de 11 horas. Para fins policiais, para fins de missões humanitárias, para qualquer fim. A aeronave dele é multimodal. Tem inúmeras versatilidades, aplicações se comparado com o drone elétrico. Porque um drone, você levanta ele, você fica o quê? 1 hora, 2 horas, no máximo? No máximo. Só que falta... recurso, investimento, tecnologia. É aquilo que a gente estava falando da burocracia do Brasil, né? E também um país em desenvolvimento, né? Sim. Sim. Não tem como a gente... abraçar tudo. Abraçar tudo, infelizmente, mas tecnologia, ela... do jeito que a burocracia mata, a tecnologia salva, né? Salva. Hoje... A gente vê hoje com a inteligência artificial o ganho de produtividade que a gente tem para quem sabe operar de maneira adequada. Quem sabe operar. Inclusive essa semana aí nosso comandante, Coronel Braguinho, um abraço, Coronel Braguinho, estava anunciando que a PM vai passar... Ele já tá marcado de vir aqui também? Tá outro spoiler. Excelente, Coronel Braguinho é excelente. Ele já estava anunciando aí que a gente... Eu já conversei com ele, tá? Ele é um entusiasta das operações aéreas. Sim, ele gosta muito, ele sempre está lá com a gente. Ele é um entusiasta. E eu creio que ele seja um grande apoiador. Muito. O Coronel Braguinha, ele sempre, tudo que nós precisamos, a começar pelo próprio efetivo. O efetivo lá, nós temos hoje, salvo engano, pelo menos 20, 25 policiais militares lá na... Da Polícia Militar, cedidos. Polícia Militar, sim, cedidos. Sim. Então, mas enfim, o Coronel Braguinha estava anunciando essa semana que o registro do boletim de ocorrência agora não vai ser preciso digitar. Antes era escrito, eu peguei ainda a época do boletim de ocorrência. Com carbono. Carbono, peguei ainda essa época. Depois o digitado no computador. Depois, por último, agora os tablets, né? E agora o policial ele vai falar. E agora o policial vai falar. E vai transcrever. Assim como os envolvidos, a vítima, o infrator, enfim, todo mundo ali vai falar e a inteligência artificial já vai transformar isso para texto com validade jurídica, com tudo. Então, excelente. Vai agilizar ainda mais o serviço policial militar, prender menos o policial naquela ocorrência, né? Podendo liberar ele para já atender outra ocorrência ou para o patrulhamento. Então, a tecnologia, ela ajuda muito. Sim, sim. Salé, se você pudesse resumir em poucas palavras, o que representa pro paciente que está lá, pra vítima que está precisando de um resgate, o que representa a GAV, a Gerência de Aviação? É esperança. Não só para ele, como para quem ama aquele paciente ou aquela vítima, é esperança. Às vezes a única esperança de conseguir trazer alguém realmente vivo, de trazer para ser atendido, é a única esperança de chegar em determinado local. Por exemplo, uns dias atrás, isso pergunta das lembranças assim, dos voos, a gente vai voltando, vai lembrando. A gente foi numa aldeia indígena buscar uma criança que tinha sido picado por um ofídio e já estava ali com sangramento na boca, sangramento nos olhos, né? E para chegar da aldeia para o local mais próximo, se eu não me engano é Lábrea, enfim, não recordo agora, eram dias de canoa para poder chegar em Lábrea, ou seja, a criança ia morrer, a verdade é essa. Sim. E aí o pessoal do destacamento sanitário indígena ligou, é outro estado, aí já tem um pouquinho da burocracia, né? Tem que ligar, tem que falar, tem que pedir e tal, tem que haver uma conversa, pelo menos. E aí o secretário disse, não, vai, traz a criança e pronto. E aí começa a balança, né? Época ruim de chuva, longe pra caramba, limite do combustível e tudo aquilo você vai pesando e tal. Vai, não vai, o médico vai, dá, não dá. Acho que era até o Belote também.
Era o Belotti. Vamos. Belotti tá em todas, né? Ele, o Dr. Bert e a Mariana. São nossos escudeiros, nossos fiéis escudeiros. E aí... Vamos. Fomos lá, chegamos lá, a criança tava ruinzinha, né? Trouxemos pra Lábrea. Em Lábrea ele já pegou lá, já ficou hospitalizado, ou teve o primeiro atendimento. Se eu não me engano, a gente trouxe ele pra Porto Velho. Eu não me recordo agora ao certo como é que foi. Eu sei que teve que mandar o combustível, a gente ficou esperando lá até o combustível chegar em Lábrea. Imagina, para sair de Porto Velho para chegar em Lábrea, o querosene de aviação. Então, assim, são várias situações dessas aí que a gente vai enfrentando ao longo do tempo e que depois você vê, né? O pai do menino não falava português. E aí, quando a gente saiu daqui, a gente disse, olha, não vai trazer mais ninguém. A gente está muito perto do limite ali do combustível, se precisar desviar, se tiver que ir para outro lugar, alguma coisa parecida. Então vai vir só a criança, infelizmente, só a criança. Chegando aqui, o médico, né? E o pai não entendia. E como que você vai tirar um indígena, né? Da aldeia, que ele não entende, que não fala português, que o filho dele tá morrendo. Nem o filho fala português, nem o pai fala português, a gente não falava a língua deles, e aí o pai olhou com o olhão. Quando a gente começou a trazer a criança para dentro do helicóptero, ele já começou a querer segurar a criança, e aí fica aquela negociação. Aí o Belotti olhou para mim, o tripulante olhou para mim, eu disse, meu irmão... Mas não tinha ninguém do DCEI, não? Tinha o pessoal do DCEI, mas não se aproxima dali do helicóptero, né? E a gente não tinha conversa prévia com eles, não tinha telefone, não tinha WhatsApp. Ao vivo é assim. Ao vivo acontece. Então a gente não tinha uma conversa prévia para dizer assim para quem estava lá, só vai embarcar a criança, não vai poder entrar mais ninguém. Enfim, não tinha assim uma conversa prévia, né? Então chegou lá, o pessoal já trouxe a criança para embarcar no helicóptero e o Dr. Belotti já foi lá fazer ver se estava estabilizado, o mínimo ali para ela poder embarcar, ver se tem condição de embarcar. E aí o pai já veio junto e como é que você diz? Não, você não vai entrar aqui, você vai só ter o filho. É muito difícil. E aí ficou naquela. Aí eu olhei para o combustível, olhei e disse assim, pelo tempo que a gente tem para voltar, desvio, vai dar, porque no caminho, na vinda, a gente conseguiu economizar um pouquinho. Traz, senão o menino não vai morrer aqui, vai ficar todo mundo aqui, o menino morrer do mesmo jeito. E chegaram aqui no limite. Aí fomos para Lábrea. Aí chegamos em Lábrea, aí o menino já foi pro hospitalzinho lá de Lábrea, enquanto isso a gente mandou o combustível de viatura daqui, de Porto Velho, para lá, para Lábrea. Eu imagino o custo disso, né? Qual é o custo de uma vida? Não tem custo, então, não tem preço. Não tem preço. Então é isso, é caro. Agora eu quero lhe fazer uma outra pergunta, Salé. E o que representa a gerência de aviação para o criminoso? O cajado pesado do Estado. Pode ter certeza que o criminoso, quando ele sabe que o helicóptero está vindo, ou quando ele vê o helicóptero, ele vai sentir o peso da força do Estado. E aqui eu não estou fazendo apologia, nenhum tipo de violência, nada disso, mas a aeronave ela só é acionada para as ocorrências graves. Então a gente está falando de rouba-banco, está falando de homicídio, a gente está falando dos crimes graves que realmente demandem o emprego da força do Estado. Então, quando a aeronave vai, é porque os meios convencionais ou já se encerraram ou ainda estão em andamento e precisam de um suporte especializado. Então, o criminoso ele sabe que quando o helicóptero vai é porque o Estado está disposto a enfrentar aquela ocorrência com toda a força que ele dispõe. Excelente. Salé, parece que a gente começou tem 5 minutos, mas a gente já está com 1h45 de podcast. Eu tô com um monte de perguntas aqui ainda para fazer, só que chega uma hora que o povo cansa de ver. Claro. O povo cansa. Ouvir a nossa voz, né? Mas eu já quero aqui, pessoal, deixar claro para vocês, fazer em público o convite para você voltar aqui, meu amigo. Tem muita... Olha aqui, ó. Olha a quantidade de coisa que tem para eu te perguntar aqui. Eu tenho certeza também que você tem muitas histórias para contar
para dividir aqui pra gente, né? É o contador de caos paraense. De caos. E eu queria, Salé, aproveitar esse momento para passar a palavra para você fazer livremente as suas considerações finais. Pode dar o recado que você quiser, do jeito que você quiser, para quem você quiser, naquela câmera ali. Bom, doutor, então, primeiramente, eu gostaria de dizer que agradecer imensamente a nossa equipe, lá da Gerência de Aviação de Estado, né, cada um daqueles policiais que lá estão, eu tenho um extremo respeito, uma extrema consideração, porque eu sei da abnegação de cada um para cumprir essa missão. Não é fácil você se afastar da sua família e colocar a sua vida em risco toda hora para se doar realmente para quem precisa. Então, eu tenho muita admiração por todos eles que estão lá conosco e por todas as forças de segurança, né? Só quem faz segurança no Brasil sabe o quanto é difícil você estar nessa situação todos os dias. Mas, enfim, então fazer esse agradecimento a todas as forças. Eu gostaria muito também de agradecer ao nosso secretário por todo o apoio, né? Eu digo que o apoio é para a gerência, mas esse apoio ele é para a sociedade, né? Então, quando eu falo lá que eu não recebo um não, é porque a gente está tentando toda vez aprimorar. Por isso você já tem uma missão. Você já está incumbido. Não esqueci, não. Aprimorar esse serviço para a sociedade, né? Dizer que o que a gente faz é muito recompensador no final do dia quando as coisas acontecem, quando a gente consegue cumprir aquela missão para a qual a gente se propôs, que é de levar segurança para a sociedade. E, claro, eu sempre brinco, né, que o principal é a persistência, é você seguir em frente, né? Os percalços, eles vão aparecer diariamente, né? Seja diretamente na operação, seja na parte administrativa, a dificuldade da burocracia, mas o importante é você persistir, ter o objetivo e correr atrás desse objetivo, né? Então, nós temos aí muita vontade, e eu falo nós ali, todo o nosso pessoal, né? E eu não tenho dúvida que na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Defensoria não é diferente. Nós temos muita vontade de fazer dar certo. Porque motivos para dizer, não dá certo e vamos parar com isso... Tem muitos. Tem muitos. A burocracia, inclusive, é o maior deles. Tem muitos. Eu posso olhar para cima e dizer, não vamos decolar porque, não sei. O clima não está adequado. Não está bom. Assim, motivos para não fazer existem muitos. Mas o importante é isso, sobrepujar aí essas dificuldades e fazer dar certo. E eu sempre digo, vai dar certo. E aqui eu queria complementar a sua fala com a fala aqui do Renner. Renner, o nosso... Heróis anônimos, guerreiros sem face. É porque a gente brinca que lá de cima... Brinca não, né? A gente diz que lá de cima ninguém vê os nossos rostos, né? Normalmente, quando a viatura está atendendo uma ocorrência, você consegue ver o rosto do policial, né? Mas lá de cima a gente trabalha e ninguém vê os nossos rostos, então a gente diz que são os heróis anônimos. O Renner é o nosso tripulante operacional mais antigo em atividade hoje na gerência. Ele é um dos nossos pioneiros, ele chegou lá em 2009. Ele é o antigão. É o antigão, ele é o 02 do estado de formação, né? Antes dele só teve o Jackson, capitão Jackson. Depois vem o Renner, mas em atividade desde o início da Gerência de Aviação de Estado. Antigo Núcleo de Aviação de Segurança Pública, depois Núcleo de Operações Aéreas e agora GAV, e o Renner está lá desde o início. Desde o princípio, né? Esse é guerreiro, esse aí é... E além de tudo, é mecânico de aeronave também. Então, rapaz, o cara é multifunção, né? Esse daí, eu vou te dizer, esse é... É o MacGyver do Gavi. MacGyver nosso lá. Toda a manutenção aí, quem controla é o Renner, quando a gente decola. Se ele disser não decola, ninguém decola. Não decola. Ninguém decola. O César Oliveira também está dizendo aqui, esse podcast só traz gente top. Pois é, o apresentador é mais ou menos, aí a gente tem que trazer gente top, né? Não, senão quebra. Isso, doutor. Senão quebra. Sem falsa modéstia. Né? O apresentador é mais ou menos... Ó, o Júnior Belotti tá dizendo aqui que ele vai no café da moto, falou que tá com a moto do papai, vai de moto. Moto do papai que ele fala é a moto do Bert. Ah, é?
E o Rainer e a Ana estão aqui também comentando, dando palminhas, enfim. Também é operador aerotático nosso, aí formado lá em Alagoas. Excelente. Salé, eu queria continuar muito aqui nesse nosso bate-papo. Assim, tem muita coisa ainda para falar, muita coisa ainda para perguntar. Como eu já disse, você deve ter também muita história para contar. O senhor rasgou o roteiro, né? Não, é o que eu digo. A gente sempre faz um roteiro, sempre projeta algo, mas o objetivo é justamente esse. É fazer um bate-papo, é fazer algo mais informal. E eu acho que assim fica melhor, sabe? Eu acho que... Eu não sei, vocês que estão vendo aí, desse jeito fica melhor? Comenta aqui no chat. Fica melhor para vocês? Vocês querem um roteiro mais fechado, mais quadrado, seguindo uma lógica? Porque eu acho que o bate-papo às vezes flui melhor. E o objetivo é fazer com que quem está nos assistindo possa entender sem burocracia, sem linguagem difícil. O objetivo é aproximar pessoas como você da população. Excelente. Assim como foi com o Coronel Jefferson, que é o secretário de Saúde, assim como foi com o Dr. Jaime, que é o atual secretário municipal de saúde de Porto Velho, e os demais convidados que virão aqui, que vão estar sempre debatendo, gente, coisas comigo, debatendo e dialogando coisas, assuntos relevantes que envolvam algo sobre saúde. Salé, meu amigo, vamos encerrando por aqui. Vamos. Eu queria agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora. Se você não segue o podcast, siga tanto no Instagram, @podcast Direito e Saúde, como também no YouTube. Siga, curta, comente e compartilhe esse vídeo. É importante para que a gente possa seguir chegando ainda mais no nosso público-alvo, que são vocês. Tá ok, pessoal? Um abraço a todos e até terça que vem, às 19 horas, com o Dr. Júnior Belotti. Não percam. Que vai dar para vocês uma visão mais clínica, mais médica de todos esses resgates realizados pelo NOAA. Salé, meu amigo, muito obrigado pela presença. Agradeço. A casa está aberta para você e já fica aqui você com duas missões. A primeira é, como você nunca ouve um não, trazer aqui o Coronel Vital. Vamos trazer o Coronel Vital. E segundo, você já está convidado para um próximo episódio para a gente terminar essas perguntas aqui e discutir. Tem muita pergunta. Pergunta para 3 episódios aí, doutor. E a gente debater esse mal que assola o nosso Brasil, não é Rondônia não, chamado burocracia. Pessoal, um abraço e até a próxima terça. Até! Um abraço.